Nós vamos agora ouvir o nosso querido Dr. Shed. Vou pedir para que ele já esteja vindo para cá. E nós estaremos iniciando essa manhã com uma palavra de oração e depois nos deliciar no texto bíblico junto ao Dr. Shed. Curve a sua cabeça e vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus. Senhor Pai, nesta manhã, ao entrarmos novamente na sua presença, fazemos com muita gratidão, louvor, expressão, Senhor, da nossa adoração a Ti. Venha, Senhor, nos encher com a sua palavra. Use o Teu servo, Dr. Shed, para comunicar para nós as Tuas verdades, de maneiras que nós possamos não apenas ouvir e entender, mas aplicar em nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Muito bom dia, amados irmãos. Espero que dormiram, que estão descansados, prontinhos para absorver algumas ideias novas. Não agora, porque isso é devocional. Isso quando a gente lê a palavra, medita na palavra e ora. Portanto, abrem suas Bíblias em Filipenses capítulo 1. Eu quero ler os versículos 1 a 26 de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. E peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia,
não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa, de qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sim, sempre me alegrarei. Pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se eu viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Ó Deus, nós não temos tempo nesta manhã para examinar todo esse texto, mas rogamos que alguma coisa de grande valor para a nossa vida possa ser extraída e aplicada ao nosso viver. Te glorificamos nesta manhã pelo privilégio tão grande de, antes de chegar no céu, ouvir a Tua voz. E por isso que nós te rogamos que Tu nos fales, em nome de Jesus. Amém. Como o nosso tempo é bastante limitado, eu quero apenas extrair uns 5 ou 6 palavras para os irmãos pensarem nesta manhã, deste texto. A primeira palavra é a palavra servos. Quem lê o original sabe que a palavra é escravos. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. A vida cristã normalmente não se pensa em termos dessa metáfora de escravo. Mas é uma boa palavra para meditar por vários motivos. Em primeiro lugar, um escravo se adquire pela compra. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios 6,19, que nós fomos comprados. Em segundo lugar, um escravo se torna escravo pelo nascimento. Ele nasce de outro casal escravo. Nesse caso, nós tivemos que nascer para ser escravos de Jesus Cristo, nascer do Espírito, como Jesus falou para Nicodemos. Em terceiro lugar, a escravatura, principalmente no Império Romano, era pela conquista. Cada vez que o Império expandiu em novos territórios, todos os indivíduos capturados, que ainda tinham saúde, para chegar até em Roma e foram lá para o mercado de escravos, até o ponto do Império Romano, na época de Paulo, ter mais de 50% da população escrava, por causa da expansão do Império. E, finalmente, nós sabemos que havia escravos voluntários, pessoas que amam ao seu dono, seu mestre, e se entregam voluntariamente para ser escravo dele.
Esses 4 meios, todos se aplicam à vida de Paulo e Timóteo e se aplicam à nossa vida também. Quando você declarou que Jesus é Senhor, curioso, você está dizendo, Ele é meu dono. É justamente a palavra que corresponde à palavra escravo. E ainda que essa palavra não soa bem para nós, neste mundo mais moderno, mais recente, é muito bom lembrar que é isso mesmo em nossa relação com o Senhor Jesus. Nossas escolhas são muito limitadas se de fato Jesus é Senhor de nossa vida. E que nossa vontade é fazer a vontade dEle. Interessante que essa palavra aparece mais uma vez em Filipenses. Se os irmãos quiserem dar a volta na página de capítulo 2, versículo 7 de Filipenses, falando sobre a humilhação de Jesus. Jesus esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de escravo. Então, quando Jesus disse, não a minha vontade, mas a tua, quando ele diz, eu não falo nada de mim mesmo, ele está falando de uma escravatura, uma relação de escravo ao seu próprio pai. Como também, obviamente, ele foi escravo da gente, já que ele serviu como escravo, lavando os pés dos discípulos e sendo crucificado na maneira predileta dos romanos de matar escravos. Uma revolta de escravos e milhares deles foram crucificados, como sinal para os outros nunca se levantar em rebelião contra o poder do império. Portanto, a palavra escravo é uma palavra que deve ser cuidadosamente incluída no nosso vocabulário. Que é que eu faço que é da minha vontade e não da vontade do Mestre. E como Jesus Cristo percebe que nós somos escravos voluntários, Ele naturalmente nos trata com muito cuidado, para a gente não vai embora, dizer, olha, não vale a pena servir. Mas o apóstolo Paulo nunca imaginou que ele poderia deixar de cumprir sua carreira de escravo. Até sua vida não importava nada para ele, conquanto ele cumprisse a vontade do seu Senhor e dono, o Senhor Jesus Cristo. A segunda palavra que queria que os irmãos notassem, marcassem nesse trecho é a palavra comunhão, koinonia. Todo mundo mais ou menos conhece essa palavra. Koinonia significa participação em comum com alguém. Aliás, aqui, na segunda vez que aparece nesse texto, a palavra tem justamente essa ideia sum acrescentado. A palavra koinonia. Isto que nós participamos juntos. Em que áreas? Na área financeira. Eu não sei como se convidaria as pessoas da sua igreja a contribuir, mas nesse texto a palavra é cooperação. Versículo 5. Em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho. Vocês estão cooperando com as suas finanças. Cooperação significa que aquilo que Paulo fazia e aquilo que essa oferta dos irmãos em Filipos, para ele talvez em Éfeso, na minha opinião era muito mais provável que ele esteve em Éfeso entre os anos 50 e 54, 51, 54, esses 3 anos, que ele estava escrevendo uma igreja próxima. Filipos fica apenas 5 dias de viagem pelo mar para chegar lá. E eles tinham enviado, já que ele estava próximo, sabendo que estava na prisão, ele deve ter alguma necessidade. E Epafrodito vem trazendo esses donativos da igreja.
E ele chama isso de cooperação. Mais tarde, ele vai chamar isso de um sacrifício, de aroma suave para Deus. Mesma maneira de descrever o próprio sacrifício na cruz de Cristo. É muito difícil imaginar como a sua contribuição lá na arrecadação da sua igreja, não tanto como dízimo, mas como cooperação no Evangelho, levando esse Evangelho mais para frente. A segunda vez que aparece esta palavra, os irmãos vão encontrar aqui embaixo, onde ele vai usar esta palavra, mas com outra tradução aqui. Versículo 7. Já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Vocês participam comigo na minha prisão. A ideia de que sofrimento que alguém passa sendo açoitado como Paulo foi e finalmente decapitado em Roma, que esse sofrimento é um sofrimento que a própria igreja como corpo de Cristo, por causa da sua koinonia com Paulo, eles também estão sofrendo. Isto é muito difícil para nós realmente sentirmos em nosso corpo. Esse sentimento que uma mãe tem quando seu filho está aprisionado ou que está sendo torturado em algum lugar. Imagina. É isso mesmo que Paulo diz. Vocês em Filipos, por causa do amor que vocês têm por mim, que vocês participam comigo nos meus sofrimentos. Então essa é a segunda palavra, a palavra koinonia, comunhão. Terceira palavra é as saudades. Os irmãos encontram essa palavra justamente aqui embaixo, quando nós encontramos versículos 7 e 8. Deus é testemunho de que tenho saudades de todos vós, com a eterna misericórdia de Deus. Ele já falou que eu tenho vocês no meu coração, versículo 7. Essa palavra saudade é uma palavra rara no Novo Testamento, muito rara. Aparece aqui, aparece uma outra vez, também nós encontramos em um outro ou dois textos, principalmente em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Quando os irmãos têm tempo para meditar, pensem bem nesse texto. Traduzido parece que nesta versão aqui como ciúme. A palavra saudade significa eu sinto que uma parte da gente foi retirada, uma parte muito importante, especialmente a separação de membros da família muito queridas ou membros da igreja. O apóstolo Paulo não tinha família, pelo menos que nós conhecemos e sabemos. Mas ele tinha esses filhos na fé. E essa separação para ele criava essa dor chamada saudade, ou aquilo que o Espírito tem para com a igreja, segundo Tiago, capítulo 4, versículo 5. É fascinante encontrar essa palavra aqui, que Paulo tem muitas saudades e espera quanto vai ser possível voltar para Filipos e ter essa maravilhosa comunhão junto com aqueles amados irmãos por lá. Em outras palavras, ausência e especialmente pecado. Quando a gente tem que disciplinar, quando a gente tem que afastar alguém da comunhão, justamente por causa daquilo que ele fez, mostrando que o amor dele não cresceu, como diz o versículo 9 e 10, estou orando para que seu amor aumente, porque esse amor deve de alguma maneira corresponder ao amor que Paulo tem, e que produz essa ideia de que os filipenses estão no seu coração, e se eles sentem a mesma coisa, eles também vão ficar com essa mesma alegria ao encontrar Paulo livre daquela prisão em Éfeso.
Sabemos que ele quase morreu naquela prisão, quase foi condenado à morte, mas Deus queria que ele continuasse. A outra palavra que eu queria comentar aqui não é uma palavra que está no texto, mas a ideia está bem clara. É a palavra influência. Começando com o versículo 12, e lendo as duas reações que houve naqueles irmãos da igreja onde Paulo estava aprisionado. Alguns deles sentiram muito mal por causa dos seus sofrimentos na prisão, mas não chegaram a realmente contribuir para ele, aparentemente, ou muito pouco. Ele diz que ele já sabia passar muita dificuldade, capítulo 4, mas também que ele agora estava abastado com os donativos que Epafrodito trouxe. Mas aquilo que mais importava para Paulo, sua prisão produziu. Isto é coragem para falar de Cristo numa sociedade hostil. Como nós não temos muita experiência com isso agora em nosso Brasil, podemos dar graças a Deus por isso, mas essa hostilidade é muito comum nesse mundo aí fora. E outra coisa que nós encontramos nos versículos que começam lá mais para frente, alguns pregam a Cristo até mesmo por inveja e discórdia, versículo 15. Então a influência de Paulo tinha uma reação negativa e uma reação positiva. E isso é o tipo de reação que qualquer irmão usado por Deus, em qualquer lugar do Brasil, vai encontrar. Sua influência ou vai estimular as pessoas a serem mais corajosos pelo Senhor, e vai estimulá-los a ser menos corajosos, aliás, até por críticas e discórdia e diferenças teológicas mínimas, se tornar inimigos. Mas Paulo recusa aceitar a inimizade deles. Ele simplesmente diz que importa, enquanto eles estão pregando a mensagem suficientemente de forma clara que as pessoas podem de fato se salvar. A última palavra que eu queria que os irmãos meditassem esta manhã é versículo 21. Todo mundo conhece esse versículo, com certeza. Para mim, o viver é Cristo. Eu fui ler isso no original, é simplesmente o viver Cristo. Em outras palavras, ele é total em termos de importância na minha vida. É mais ou menos dizer, o respirar é vida. Comer é vida. Só que tem um elemento extra do que comer é vida. Isto é necessário para a vida. É o fato de que eu gosto de Cristo. Eu amo a Cristo. Eu sou um escravo voluntário. Toda a minha vida se concentra em só fazer a vontade dEle, agradá-lo em tudo, reproduzir na minha vida a vida de Cristo. Nesse caso, o viver é Cristo. O lucro que ele fala é o galardão do futuro. E Paulo diz, se fosse uma escolha que se separaria da escravatura a Cristo, ele aceitaria com muito bom grado ser transferido para o seu lar celestial. Seria gostoso. Mas, enquanto tem igrejas que precisam de sua ajuda e cooperação, seu ensino, seu exemplo, eu creio que seria melhor que eu fique por aqui. Por isso que eu estou esperando que vocês orem para que eu seja liberto e que eu possa chegar rapidinho para estar com vocês.
Pegaram tudo? Primeiramente, escravos de Cristo. Absolutamente fundamental na vida cristã. Se você declarou Jesus é Senhor, você queira ou não queira, cai dentro dessa categoria de escravo. Número 2, comunhão. Que nossa cooperação financeira, ou seja, simplesmente receber pessoas dentro do seu coração, na graça, é koinonia. Número 3, saudades. Saudades de quê? Saudades de irmãos que não estão na igreja. Alguma coisa aconteceu, ficaram fora, desapareceram, não aparecem mais. Número 4, influência. Que influência tem a nossa vida? Para o bem, para o mal. E essa reação de antipatia, hostilidade natural, se a vida realmente está sendo usada por Deus. E, finalmente, poder declarar com alguma veracidade, para mim o viver é Cristo. Se não for Cristo, eu morro. Eu vi a história que quando Billy Graham estava pregando no tabernáculo de Wheaton, onde toda a minha família estudou, quer dizer, meus irmãos, a Helena, Hudson e eu, não a minha irmã mais nova. Mas ele já estava lá na frente, ele tem mais de 90 anos, portanto ele já tinha terminado. Mas ele pregou, era pastor do tabernáculo durante alguns anos. Que ele se jogou no chão um dia, assim absolutamente dominado pela ideia. Se eu não ganhar almas, Senhor, tira a minha vida. E Deus ouviu essa oração. Ele deu dezenas, se não centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Coisa tão simples, mas sincero. Esse texto aqui me chamou muita atenção por causa da sinceridade que o apóstolo Paulo reflete no seu amor pelas almas, no seu amor pelo Senhor Jesus, seu amor para aqueles irmãos de Filipos e seu amor até para seus inimigos. E principalmente que para ele a única razão que ele quer continuar vivo é se ele poder servir a Cristo. Vamos orar? Oh Deus amado, rogamos tua ajuda, não somente na compreensão do texto, mas na aplicação desse texto às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.